Vaga de calor na Europa já fez vítimas mortais, provocou vários incêndios e encerrou central nuclear. A vaga de calor na Europa está também a afetar os Balcãs Ocidentais. A região está com falta de água e já há restrições ao abastecimento. O Congresso dos Estados Unidos da América dá aprovação final ao projeto fiscal de Trump. A oposição fala em mais de 10 milhões de pessoas sem cobertura de saúde. O mundo do futebol está de luto. O internacional português Diogo Jota morre em acidente de aviação aos 28 anos. A vaga de calor mortal que varre a Europa provocou incêndios na Turquia que tiraram a vida a um homem de 81 anos. Centenas de bombeiros, apoiados por aviões e helicópteros, foram mobilizados na quinta-feira para extinguir um incêndio florestal que lavra na cidade costeira turca de Sezme. Na última semana, o país lutou contra centenas de incêndios agravados por ventos fortes, calor abrasador e baixa umidade. Dezenas de milhares de pessoas tiveram de ser retiradas das suas localidades durante o combate às chamas, mas a maioria dos incêndios já foi extinta. A Itália, o cenário é igual. Segundo os especialistas, o país vai enfrentar o pior dia da onda de calor na sexta-feira. O Ministério da Saúde italiano declarou que 17 das 27 principais cidades do país estão a sofrer com as temperaturas altas. As urgências registaram um aumento de 20% nos internamentos e há pelo menos 5 vítimas mortais relacionadas com o calor. A cidade de Bolzano é uma das mais quentes do país e muito devido à sua localização e infraestruturas. As autoridades dizem que a expansão da vegetação urbana é fundamental para baixar as temperaturas, uma vez que zonas com sombra podem ser até 5 graus mais frescas. No cantão suíço de Aargau, o calor extremo fez com que a central nuclear fosse parcialmente desligada da rede elétrica devido à temperatura elevada da água num rio próximo. Muito calor e pouca água, uma imagem que resume os Balcãs Ocidentais nos últimos dias. Também esta região está a ser afetada pela vaga de calor na Europa. Na Sérvia, as temperaturas chegaram aos 39 graus em algumas zonas do país na quinta-feira. Os níveis de água nos rios e lagos baixaram, uma situação de seca extrema que está a levar a restrições no abastecimento de água potável. As autoridades estão também preocupadas com o impacto na agricultura do país. A mesma situação no Kosovo. Esta piscina pública, na capital, costuma ser um refúgio nestes dias quentes de verão. Mas agora a piscina está encerrada porque simplesmente não há água que chegue. Well, I guess we have maybe the strongest heat wave that is currently affecting our country and also the region. And unfortunately, we have not been able to open the largest public pool in the country. Normally we fill it with water from the mountains in just 6 days, but due to the lack of the rainfall and the drought, the process has already taken us over 3 weeks. Com previsões de 35 graus nas ruas, as pessoas refrescam-se como podem. As autoridades de saúde do Kosovo já apelaram à população para estar longe da luz solar direta e aos mais vulneráveis para ficar em casa durante estes dias quentes. O Congresso dos Estados Unidos aprovou o enorme projeto de lei de Donald Trump sobre reduções de impostos e cortes na despesa, pondo fim a dias de debate e votações durante a noite no Capitólio. Os republicanos da Câmara dos Representantes levaram a Big Beautiful Bill de 4,5 bilhões de dólares à aprovação final do Congresso na quinta-feira, ultrapassando vários contratempos para aprovar o pacote de políticas do segundo mandato de Trump antes do prazo de 4 de julho. Os líderes do Partido Republicano trabalharam durante a noite e o próprio presidente encorajou um punhado de céticos a desistirem da sua oposição e enviar o projeto de lei para que ele pudesse assinar. The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Os democratas têm estado unidos na oposição ao projeto de lei com protestos a decorrer por todo o país. Alegam que a rede de segurança social do país sofreria grandes alterações com o projeto de lei, nomeadamente no acesso a seguros e serviços de saúde e assistência alimentar.
A Comissão Europeia apresentou na quarta-feira a nova proposta para a redução de emissões de CO2 até 2040, recorrendo a créditos de carbono. Os críticos, como algumas instituições ambientais, já questionaram a credibilidade e a equidade do plano, alegando que os Estados-membros estão a transferir as suas responsabilidades em matéria de emissões de carbono para os países em desenvolvimento. Em entrevista à Euronews, Wopke Hoekstra explicou a sua posição sobre esta estratégia em que os países da União Europeia pagam a outros países para reduzirem as suas emissões de carbono. In this hugely complicated geopolitical world, there is a lot of value also for us in building more bridges with our friends in Africa and Latin America. Os créditos de carbono vão contribuir com 3% para a redução das emissões, mas os críticos argumentam que a ideia é miúpe e que a sua eficácia é difícil de verificar. Afirmam ainda que a Comissão está a destruir as disposições do Acordo Verde da União Europeia. O que se justifica a medida com a necessidade de equilibrá-la com a competitividade. There is some sort of a discrepancy between on the one hand economic growth and on the other hand climate action. And our job is to make sure that we continue with climate action, but do so in a way that works for our people, works for our companies and works for our economy. O objetivo para 2040 é apenas um passo no caminho antes de atingir a neutralidade carbónica apontada para 2050. A Moldova e a União Europeia vão voltar a encontrar-se numa cimeira bilateral. Vai ser esta sexta-feira em Chisinau. É oportunidade para o governo moldavo passar a mensagem. Quer aderir ao bloco europeu o mais rapidamente possível. O problema é que o processo de adesão da Moldova está associado ao da Ucrânia e os líderes europeus não o querem separar e deixar a Ucrânia para trás. O eurodeputado Siegfried Mureşan defende a adesão, diz que seria um pequeno esforço que iria dar muitos frutos. Integrating the Republic of Moldova into the EU would be a smaller effort for the European Union than, the integration of larger countries. So Moldova is a smaller country, so with our support there, we can achieve a lot. Amounts which for the European Union are not necessarily very significant, matter a lot, and they can make a big difference in the Republic of Moldova. Mas há outra barreira no caminho europeu da Moldova, Moscovo. É que a Rússia tem vindo a fazer ataques híbridos contra o país numa aparente tentativa de inviabilizar a adesão. Há também a opinião pública. A população moldava está dividida entre simpatias pró-europeias e pela Rússia. E também a questão da Transnistria, uma região que faz oficialmente parte da Moldova, mas que está sob o controle russo e que é uma constante fonte de destabilização. The Russian-speaking minority and enterprises in the so-called Transnistrian region benefit from European integration. More than 70% of the exports from the so-called Transnistrian region go into the European market. So I think Russia will continue to try to destabilize, but I think people in Moldova will stay calm. Tal como a Ucrânia, a Moldova pediu a adesão em março de 2022. A data coincidiu e os dois processos ficaram associados. Mas a guerra complicou os planos dos dois países. A notícia está a chocar o mundo desportivo e o futebol em particular. Diogo Jota morreu vítima de um acidente de aviação em Espanha. O jogador de 28 anos seguia no carro juntamente com o irmão quando a viatura se despistou numa autoestrada na região de Zamora. O carro acabou por se incendiar. O irmão André Silva, de 25 anos, jogador do Penafiel, também faleceu na sequência da tragédia. A Guardia Civil confirmou que o acidente aconteceu depois de um dos pneus da viatura ter rebentado durante uma ultrapassagem. Em reação, Luís Montenegro fala numa notícia inesperada e trágica. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, pediu à UEFA um minuto de silêncio esta quinta-feira, antes da partida da seleção portuguesa no Europeu Feminino de Futebol. O internacional português, que há 5 épocas representava o Liverpool, iniciou carreira no Paços de Ferreira, tendo passado pelo Futebol Clube do Porto e o Wolverhampton. Diogo Jota tinha casado no passado dia 22 de junho, deixa 3 filhos pequenos. A vice-primeira-ministra do Reino Unido estava em Liverpool para uma conferência quando soube da morte de Diogo Jota. Acompanhada do autarca da cidade, fez questão de marcar presença nas imediações do estádio do clube. Juntou-se ao tributo a um dos jogadores mais queridos de Anfield.
done an incredible job here at Liverpool Football Club. They're one of their greatest strikers, and just getting married, having his young children, looking forward to all the great things that he was going to do here and in his life, and it's just so heartbreaking. O chefe do governo britânico estava em Londres, mas também reagiu à tragédia. This is devastating news, and I'm sure I speak for everyone in saying our first thoughts are going to be with his family and his friends in particular. There are millions of Liverpool fans, but also football fans and non-fans who will also be shocked by this. Em Portugal, o Presidente da República lamentou uma morte prematura. Destacou um jogador que disse ter representado o futebol português ao mais alto nível. Também o Primeiro-Ministro realçou o legado de Jota como um atleta que muito honrou o nome do país. Cristiano Ronaldo falou numa tragédia que não faz sentido. Lembrou que tinha estado com Jota na seleção há pouco tempo e que o colega tinha acabado de se casar. O ex-internacional português deixou uma marca na equipa das esquinas e em Inglaterra. Na época passada, sagrou-se campeão pelo Liverpool. You don't know these people personally, but when you do lose somebody in this fashion, it's devastating. It's going to affect everybody. It's like losing somebody that's really, really close to you. Em Liverpool, a bandeira do clube junto ao estádio e a da Câmara Municipal ficaram a meia haste em sinal de luto.